Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Márcia Gonçalves e nós estamos conversando sobre uma das habilidades mais importantes e exigidas, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida profissional, que é a inteligência emocional. Nós começamos falando sobre alguns fundamentos da neurociência para que você entenda o processo desde lá do início até o resultado final com a sua emoção e o seu comportamento. Já falamos sobre as células nervosas, sobre as divisões do sistema nervoso, como elas impactam no nosso organismo, no nosso comportamento, e aprendemos que tudo que acontece ao nosso redor, no nosso meio ambiente, é percebido pelos nossos sentidos. Então, para quem ainda não assistiu essas aulas, eu sugiro que assista para facilitar aí o seu acompanhamento e o seu aprendizado. Como eu estava falando, nós já aprendemos que o que acontece ao nosso redor, no nosso meio ambiente, é percebido pelos nossos sentidos. Pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Mas essas informações captadas pelos nossos sentidos, por si só, elas não influenciam no nosso comportamento. Por exemplo, você vai atravessar uma rua e aí você vê que está chegando um carro. Só essa informação não vai lhe ajudar a tomar decisões mais acertadas diante daquela situação. É preciso que essa informação visual do carro seja captada e transportada através do sistema nervoso periférico para ser organizada e processada no sistema nervoso central, para que assim você tenha uma resposta adequada sobre o que fazer naquela situação. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre os 3 níveis de organização e processamento das informações. Nós já falamos sobre o primeiro nível, ou o cérebro reptiliano, responsável ali pelos comportamentos repetitivos para nos preservar. E aqui cabe novamente a gente ressaltar que essa expressão cérebro reptiliano, ela está em desuso pelos neurocientistas. E na aula passada, nós falamos sobre o segundo nível, ou sistema límbico, que é a área, que é a região central das emoções. É onde as nossas emoções são percebidas e trabalhadas. E hoje nós vamos começar a falar sobre o terceiro nível. Então, deixe-me compartilhar a tela aqui com vocês. Só um instantinho. Pronto. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro nível de organização e processamento das informações, ou, como também é conhecido, o neocórtex, como o nome já diz, córtex novo. E para falar sobre o neocórtex, antes nós vamos falar um pouquinho sobre o córtex cerebral. Vamos entender o que é o córtex, para depois a gente falar sobre o novo córtex. O córtex cerebral é essa região superior aqui do cérebro, essa região mais enrugada, que ocupa a maior parte, né, da área cerebral, e que é a região responsável por organizar e processar as informações para que possamos ter comportamentos e os processos mentais mais complexos. Ele se divide em 3 áreas. As áreas sensitivas, que são ali responsáveis por trabalhar as informações provenientes dos nossos sentidos, da audição, da visão, do olfato, do tato e do paladar. As áreas motoras, que são as áreas responsáveis por trabalhar o movimento corporal, e as áreas associativas, que vão fazer a integração das informações para que você tenha uma resposta, um comportamento, uma ação adequada a uma determinada situação. O neuropsicologista russo Luria e o anatomista alemão Brodmann,
eles dividiram o córtex cerebral conforme as suas relações com essas 3 áreas: a sensitiva, a motora, a associativa. Então, eles nos trazem aqui, primeiro, a área de projeção e a área de associação. A área de projeção, essa região rosa, é a região que está conectada com várias partes do corpo para levar e trazer informações sensoriais e motoras, as informações dos sentidos e as informações do movimento. As áreas de associação, elas são aquelas áreas, como nós falamos, que vão fazer a integração das informações para que você tenha um comportamento mais adequado. Então, elas vão receber a informação, vão buscar lá nas caixinhas quais são as informações pré-existentes, né? Através das suas experiências, das suas vivências, dos seus aprendizados que você guardou lá nas caixinhas, para fazer a associação com a informação que ela está recebendo agora e te dar uma resposta para qual comportamento você deve ter. Então, pegando novamente lá o exemplo do carro. Você vai atravessar e ver o carro vindo. Na área de associação, ela vai pegar essa informação, vai integrar com as informações pré-existentes que estão lá guardadas e você vai entender que aquelas é uma situação de perigo, que aquele é um carro, que aquele objeto é um carro que está chegando, que se lhe atropelar, pode lhe machucar, pode até lhe matar. Então, vai fazer com que você tenha uma resposta, um comportamento adequado ao que está acontecendo. Que, nesse caso, pode ser você correr para fugir do carro, né? Você acelera e o carro passa, ou você retrair para esperar primeiro o carro passar e depois atravessar. E essas áreas de associação, elas se dividem em duas. Nas áreas secundárias, toda essa região amarela, e nas áreas terciárias, todas essas regiões azuis. Qual a diferença? As áreas de associação secundárias são as áreas que vão pegar as informações, integrar com as informações pré-existentes, para que você tenha uma compreensão maior dessas informações do seu meio ambiente. Então, por exemplo, através da área de associação secundária, quando eu pegar esse objeto, eu vou entender que isso aqui é uma caneca, que ela tem uma cor, que ela tem uma aba, que ela tem uma profundidade, porque lá nas minhas caixinhas eu já tenho registrado que esse objeto aqui tem o formato de uma caneca, que essa aba aqui é para eu segurar, que as cores que envolvem esse objeto é a cor azul com a cor amarela, que esse desenho aqui é de um homem, né? Mais especificamente, de um garimpeiro. Eu já tenho essas informações registradas, então, quando eu trago essa informação nova, ocorre essa associação dessas informações nas regiões secundárias para que eu entenda o que é aquele objeto. Ou, por exemplo, né, é através dessas associações que você está me ouvindo, está percebendo o tom da minha voz, se eu estou falando mais rápido, se eu estou falando mais lento, ou também as informações motoras. Voltando lá no caso do carro, né, nessa região eu vou associar se eu tenho ali uma condição física de correr, acelerar o passo e fugir do carro, ou se naquele momento é melhor eu parar para esperar o carro passar e depois eu atravessar. Qual é o movimento corporal mais adequado na minha condição, no que eu tenho registrado para aquela informação? Então, no caso, às vezes, de um jovem maratonista, né, seja interessante para ele correr e fugir do carro.
Mas, no caso de uma pessoa mais idosa, com limitação de movimentos, talvez seja mais interessante ela esperar o carro passar para depois atravessar. E essa área azul, a área terciária, é a área responsável por fazer a associação com os elementos cognitivos, onde eu vou ter ali os meus comportamentos, os meus pensamentos mais complexos. Que aí eu vou trabalhar o meu córtex pré-frontal, que nós vamos ver mais para frente. E então, até aí como está? Tudo certo? Escreve aí no comentário, o que você está achando? Gostou dessas informações? Ficou claro como a gente trabalha as informações para que a gente tenha as respostas emocionais e comportamentais para uma determinada situação? Eu recebo a informação e essa informação é processada para que eu possa ter essa resposta. E agora nós vamos falar sobre o neocórtex, que é a região mais complexa anatomicamente do córtex cerebral. É a região que é a responsável pelos nossos comportamentos mais complexos. É onde fica o córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo julgamento, pela análise, pelo processamento das informações de uma forma mais cognitiva, mais racional e menos emocional, para que eu possa tomar uma decisão. O trabalho do neocórtex é trazer o equilíbrio da emoção com a razão, para que eu possa ter um comportamento adequado. Então, como nós vimos lá na aula anterior, a amígdala, que é o nosso radar emocional, ela recebe a informação e ela tem uma decisão mais rápida, mais emocional para uma determinada situação, que muitas das vezes pode não ser a mais adequada. E aí chega o neocórtex e fala: opa, minha filha, espera aí, não é assim. Vamos pensar, vamos analisar para ver se esse comportamento é o comportamento mais adequado. Por exemplo, você está lá no seu trabalho e se estressou lá com alguém, com seu chefe, com algum colega, e aí, naquele momento, a amígdala recebeu essa informação, você está estressado, você está nervoso, e a primeira resposta que ela te dá é ou agredir, ou dar uma resposta mal criada, né, para o seu chefe, para o seu colega. E aí chega o neocórtex e fala: epa, espera aí, será que agredir ou dar uma resposta mais mal criada para o seu chefe vai ser bom para o seu desempenho, para o seu trabalho? Vamos pensar um pouquinho, vamos analisar se é realmente assim que funciona, qual que é o melhor comportamento. Esse é o papel do neocórtex através aqui do córtex pré-frontal. É fazer essa análise mais criteriosa, mais ponderada da informação que está chegando, para que você tenha uma decisão, um comportamento baseado em elementos emocionais e não emocionais, nos elementos cognitivos. E tome decisões mais acertadas, tenha comportamento mais equilibrado, uma vida mais saudável, consiga construir relacionamentos mais saudáveis, diminuir os conflitos e, assim, ter uma vida um pouco mais equilibrada. Bom, deixa aí no seu comentário o que você achou dessa aula. Consegue perceber como o nosso cérebro funciona com os 3 níveis de informação? E aqui cabe ressaltar que esses 3 níveis, eles trabalham se conectando, eles não trabalham separadamente. É todo um processo de conexão dos 3 níveis de organização e processamento das informações,
onde eu vou avaliar se eu tenho que ter um comportamento já de aprendizado, um comportamento padrão e repetitivo para que eu possa lutar e sobreviver, ou se eu tenho um comportamento mais emocional que vai me ajudar a interpretar, né, para lutar ou fugir de uma determinada situação, ou se eu vou ter, se aquela informação precisa ser analisada criteriosamente, de forma ponderada, para que eu possa encontrar o equilíbrio emocional. Deixe-me parar aqui de compartilhar a tela. Bom, você consegue perceber como fica tudo entrelaçado, como é importante, né? A gente fala tanto em inteligência emocional, mas como é importante eu conhecer a base de como funcionam as emoções, de como funciona o comportamento, para que eu entenda lá na frente, né, como posso, então, trabalhar esses comportamentos emocionais, trazendo esses elementos cognitivos para poder ter uma resposta mais equilibrada. E aqui a gente consegue ver e perceber que a inteligência emocional ela pode ser trabalhada e aprendida. Com dedicação, com persistência, eu posso sair daqueles meus comportamentos mais impulsivos, que podem me prejudicar, para comportamentos mais equilibrados, que podem ajudar no meu desenvolvimento como pessoa e também como profissional. Bom, eu peço a você, deixa aí o seu like, o seu comentário, o que você está achando sobre essas aulas, está sendo importante, e principalmente que você entenda e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que a gente possa levar esse conhecimento sobre inteligência emocional nas pessoas, principalmente nesse momento de caos que nós estamos vivenciando, as pessoas consigam encontrar uma vida mais equilibrada, tanto pessoal quanto pelo lado profissional. Eu também te convido a se inscrever no meu canal. Nós vamos conversar bastante sobre habilidades, comportamentos e atitudes que auxiliam no seu desenvolvimento profissional. E você estando inscrito, assinando ali o sininho, né? Você vai receber as notificações toda vez que a gente estiver colocando informações novas para que a gente possa trocar uma ideia. Eu fico por aqui, agradeço a você por ter ficado até o final e te espero na minha próxima aula, semana que vem. Tchau!